Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo sobre um tema que um seguidor meu recomendou, sugeriu que eu gravasse um vídeo sobre esse tema. Lá no meu Instagram eu abri uma caixa de perguntas pedindo sugestões de temas. Inclusive, se você quiser me seguir no Instagram e você ainda não me segue, pesquisa lá, @bruninhamota_. Eu vou colocar aqui embaixo, @bruninhamota_. Quem quiser me seguir, será muito bem-vindo. E ele me sugeriu o tema fé em meio à dificuldade. Afinal, como ter fé em meio à dificuldade? Nós sabemos que a dificuldade ela é algo muito comum no nosso meio. Todos nós passamos por dificuldade em algum ponto, de alguma forma. Talvez eu não passe pela mesma dificuldade que você. Ou talvez você não passe a mesma dificuldade que eu. Mas fato é que todos nós enfrentamos dificuldade em algum ponto. Até porque Jesus nunca prometeu que depois que nós seguíssemos Ele, nós deixaríamos de ter dificuldades. Até o próprio Jesus teve dificuldades quando esteve aqui na Terra. Os apóstolos tiveram dificuldade. Então, obviamente, nós também teremos dificuldades. E como vencer essas dificuldades? Porque quando as dificuldades vêm, a fé ela acaba muitas vezes sendo sufocada. Principalmente quando essas dificuldades nos afetam de tal forma que acontecem coisas que não saem como a gente achou que sairiam. As coisas saem do nosso controle, muitas vezes a dor ela nos afeta. E como manter a nossa fé viva diante dessas dificuldades? Eu separei aqui 5 formas de manter a nossa fé viva diante das dificuldades. E a primeira forma que eu separei aqui é olhando para Cristo. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito linda, que é a passagem que Jesus ordenou que os seus discípulos fossem de barco para o outro lado do mar. E eles foram. E Jesus não estava nesse barco. Teve uma outra passagem que Jesus estava dormindo no barco. Mas nessa passagem, Jesus não estava dormindo no barco. Jesus não estava no barco. E eles foram. Mas de repente veio uma tempestade muito forte. Ondas arrematavam contra o barco. E eles estavam preocupados. Até que eles viram Jesus andando sobre as águas. No início eles acharam até que era um fantasma. Mas depois eles perceberam que era Jesus. E o apóstolo Pedro disse: Jesus, se for o Senhor, me faça ir até ti sobre as águas. E Jesus disse: vem. E ele foi. E naquele momento Pedro estava andando sobre as águas. E estava tudo bem até aquele momento. Ele iria andar sobre as águas, ele chegaria até Jesus e Jesus acalmaria a tempestade. Mas de repente ele olhou para as ondas turbulentas. Ele olhou para o lado, ele olhou para o outro, ele viu a dificuldade, ele viu que ele estava no meio de uma tempestade. E aquilo fez com que ele afundasse. Ele começou a afundar e ele pediu socorro para Jesus. E Jesus socorreu ele. E disse que ele era um homem de pouca fé. Por que isso? Porque naquele momento ele não olhou para Jesus. Ele olhou para as ondas turbulentas. Ele olhou para a situação que ele estava enfrentando. Tudo que ele precisava naquele momento era fixar os olhos em Cristo. Eu sei que a dificuldade está acontecendo, que as ondas estão se movimentando muito forte, mas é preciso olhar para Cristo. No momento que a gente olha para Cristo, nós percebemos que nós temos um Deus que é infinitamente maior do que as nossas dificuldades. Então tudo que a gente precisa nesses momentos de luta, para manter a nossa fé viva, é olhar para Cristo, é olhar para Ele, é perceber que nós temos alguém que cuida de nós, alguém que tem todo o controle do universo nas suas mãos, alguém que tem todos os nossos dias escrito e determinado no seu livro, antes que quaisquer desses dias existissem. Então é preciso primeiramente olhar para Jesus. Segunda forma, entendendo que tudo tem um propósito.
Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Aqui Deus está falando sobre o momento em que os israelitas saíram, foram libertos do Egito e foram em direção à Terra Prometida. Só que nesse processo levou 40 anos. Por quê? Por que 40 anos se o deserto não... Cientificamente o deserto não levaria tanto tempo para ser atravessado? Por que 40 anos? O próprio versículo nos responde. Para provar a eles, para humilhar a eles, porque o coração deles estava altivo, o coração deles estava soberbo, obstinado, e eles precisavam ser humilhados, eles precisavam ter a sua fé provada. E muitas vezes, gente, Deus nos coloca no deserto para saber o que está no nosso coração, para fortalecer a nossa fé, para ver até que ponto a nossa fé é verdadeira. Porque é muito fácil ter fé quando tudo está fácil, quando tudo está simples, quando o teu ministério está cada vez mais se desenvolvendo. Difícil é ter fé quando parece que a figueira não floresce, quando parece que não tem fruto, quando parece que nada dá certo. É por isso que muitas vezes Deus nos coloca no deserto. Então tudo tem um propósito na vida do servo de Deus. Nada acontece sem razão. Não é sem razão que você está nesse deserto, que você está nessa dificuldade. Algum propósito do Senhor tem na tua vida. E lá em Romanos capítulo 8, verso 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então aqueles que servem a Deus, eles entendem que existe um propósito para tudo. E que tudo, no final, vai cooperar para o bem dos que amam a Deus. Pode parecer que hoje isso não é algo bom. Pode parecer que o não que você recebeu de Deus não é bom. Mas você vai ver que amanhã depois teve um propósito para isso. Talvez você não entenda agora, mas amanhã depois você vai entender. Terceira forma de manter a sua fé viva na presença de Deus. Olhando para as dificuldades como um impulso e não o fim da busca. Lá em Romanos diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Então a gente não pode olhar para a nossa dificuldade, para o deserto que a gente está passando, como o fim da busca. Muitas vezes, quando o deserto vem, o que o cristão faz? Ele quer parar de buscar. Agora não vou mais buscar, tá difícil, agora eu não quero mais, eu vou ficar desanimado, eu vou ficar só chorando no canto aqui, não quero mais buscar Deus. Mas o deserto ele não é para isso. É justamente no deserto que nós temos que buscar mais a Deus. Porque é ali que Ele está trabalhando no nosso caráter. É ali que Ele está trabalhando na nossa fé. Então nós precisamos buscar Deus ali, naquele momento. Mesmo que a dificuldade esteja batendo na nossa porta. Porque, como diz ali a palavra, a tribulação ela produz paciência. Ela produz experiência. Ela produz esperança. É ali que a nossa fé vai sendo lapidada. Se você acha que você tem pouca fé, é lá no deserto que a tua fé vai ser aperfeiçoada. É como diz o hino da harpa cristã: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Então olha que incrível o que esse hino maravilhoso está falando. Está falando que é na dificuldade, é na luta, é na tribulação que Deus ele extrai aquilo que Ele precisa de nós. Ele vai aperfeiçoando, Ele vai lapidando. É como se prova o ouro no fogo. A gente vai sendo provado na nossa fé. Quarta forma de manter a nossa fé viva na presença de Deus. Priorizando a Deus acima de tudo. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos que priorizar a Deus acima de tudo.
No momento que nós priorizarmos a Deus acima de tudo, nós perceberemos que a nossa dificuldade ela não é nada perto do Deus que nós temos. E que qualquer dificuldade que nós venhamos passar, vale a pena passar por Ele. E qualquer dificuldade que a gente venha enfrentar longe dele, não vale a pena. Quão maravilhoso é enfrentar uma luta pela causa de Cristo. Sofrer por causa de Cristo. Qualquer dificuldade sofrida por Ele vale a pena. No momento que nosso coração for inteiramente dele, no momento que nós priorizarmos Ele acima de tudo, nós perceberemos que nenhuma dificuldade é tão grande quanto o prazer que é estar na presença dele. E por último, a quinta forma de manter a sua fé viva na dificuldade é mantendo firme a promessa em nosso coração. Que promessa é essa? A palavra de Deus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu ir e vos preparar lugar, voltarei e vos tomarei para mim, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Essa é a promessa de Jesus para nós. Que por mais que a gente enfrente lutas e dificuldades nesse mundo, existe um céu, existe um lugar onde não haverá sofrimento e nem dor. Existe um lugar em que a morte não mais existirá. Existe um lugar onde o pecado não mais vai afligir a nossa vida. Não mais vai afetar nosso relacionamento com Deus muitas vezes. Lá nós teremos uma comunhão plena com Jesus. E se já é maravilhoso sentir a presença de Deus aqui, quando nós dobramos o joelho e oramos, como é que não vai ser lá no céu? Onde seremos perfeitos, onde seremos santos de verdade, onde nós teríamos uma comunhão plena com Ele. Então, olhando para essa promessa, qualquer dificuldade aqui não vai ser nada. Qualquer dificuldade que a gente enfrenta aqui não vai ser nada comparado com a glória que será manifesta a nós naquele lugar. Comparado com o privilégio de poder abraçar Jesus, de poder se prostrar aos pés dele e declarar o quanto ele é santo, santo, santo e santo. Então toda dificuldade que a gente enfrenta aqui vai valer a pena. Jesus nunca disse que a caminhada seria fácil, mas ele garantiu que a chegada valeria a pena e vai valer a pena. Que isso sempre fique guardado no teu coração. Primeiro, olhe sempre para Cristo. Segundo, entenda que tudo tem um propósito. Não é em vão que você está enfrentando o que você está enfrentando. E outra, todo deserto tem um fim. Não há dor que dure para sempre. Terceiro, olhe para as dificuldades como um impulsionador para você buscar ainda mais a presença de Deus, e não o contrário. Quarto, priorize a Deus acima de tudo. Coloque Ele no trono máximo do teu coração. E toda dificuldade que você enfrentar por Ele vai valer a pena. E último, mantenha firme no teu coração a promessa de que toda dificuldade vai ter fim. Que com certeza a gente vai viver muitas dificuldades. Mas lá no céu, todas essas dificuldades terão fim. E tudo vai ter valido a pena no final. Meu amado, que Deus te abençoe muito, que você tenha dias repletos de bênçãos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação quando vier vídeo no meu canal. Dá uma curtida. E compartilha com alguém que você acredita que precisa ouvir essa palavra. Tchauzinho!